Na quarta-feira passada, demos início a falar sobre a lei da navegação. A lei da navegação nada mais é do que nos dar compreensão de que cada um de nós temos a responsabilidade de direcionar, de guiar e de tomar as nossas decisões. A lei da navegação não é restrita apenas a aplicar para um líder, entendendo, e toda vida eu lembro isso para os irmãos, que todos nós que estamos aqui, seja de forma direta ou indireta, temos um nível de liderança. Talvez você não tenha uma liderança de algum departamento na igreja local ou no setor, mas você tem uma liderança na sua casa, você tem uma liderança com seus filhos, você tem uma liderança com a sua família, mas talvez você seja um solteirão ainda, né? Seja um amado irmão que está ainda solteiro e que não tem uma família diretamente para cuidar, mas você tem uma liderança sobre a sua vida. Se eu e você não liderarmos a nossa vida com as nossas atitudes, com as nossas vontades e os nossos desejos, nós vamos correr um grande risco de nos darmos mal em determinados assuntos concernente à nossa vida. Então, o propósito desse estudo da lei da navegação ou a lei da direção é justamente nos ensinar que essa liderança não é apenas um cargo ou uma posição, mas é uma vida que você vai desenvolver em Deus, para a glória de Deus e para o louvor do nome do Senhor. Então, a lei da navegação tem como propósito te capacitar, me capacitar a não apenas fazer um roteiro de vida, mas prever algumas situações, planejar alguns objetivos para a sua vida e também nos levar em esperança. Porque nem tudo na vida funciona como nós gostaríamos que funcionasse. Eu sonhava que aos 40 anos eu já seria rico, irmão. Estou quase lá, mas ainda não sou. Talvez você também sonhava que quando chegasse a essa sua idade, você teria uma vida totalmente diferente. Talvez você não chegou no seu objetivo. Ou talvez, durante a sua jornada de caminhada com Deus e na vida que você está vivendo, os objetivos mudaram, os projetos mudaram, os planos mudaram. Mas o que não pode faltar dentro da perspectiva de liderança da sua própria vida é esperança. Diga, a esperança que se vê não é esperança. A esperança é justamente a disposição de se alegrar, de confiar e de aguardar no Senhor algo que só Deus pode providenciar para a sua vida. Então eu quero te convidar a não fazer como aqueles marinheiros da embarcação de Jonas, que quando o mar ficou muito agitado, eles começaram a jogar as suas coisas, começaram a desejar se jogar ao mar. Não pule da embarcação, não desista porque as lutas estão grandes, não abandone a embarcação que Jesus te colocou, sabe por quê? Porque ainda há uma esperança para você. Ainda há uma esperança para a tua vida, ainda há uma esperança para a tua família, ainda há uma esperança para a tua causa. Creia que Deus está contigo. Isso é importante,
Na quarta-feira passada, começamos a apresentar o grande líder conhecido por vários séculos como líder Neemias. Apresentamos algumas características de Neemias, características essas que pode também nos ajudar a sermos melhor, não só em casa, não só na nossa família, não só na igreja, mas também na sociedade. Neemias tinha como característica ver além do que os outros estavam vendo. Neemias tinha como característica ver mais do que os outros estavam vendo. E Neemias tinha como característica também ver antes que os outros vissem. Então Neemias tinha uma visão muito ampla. Neemias tinha uma percepção e um direcionamento de Deus muito glorioso, irmãos. Porque pense numa coisa maravilhosa, é quando você está entrando em uma dificuldade, mas o seu coração já tem lhe preparado e você tem uma certeza que é mais uma para o caderninho de vitória. Tem problema não, eu estou nessa, mas essa é mais uma para me anotar. O Senhor foi comigo ontem, o Senhor é comigo hoje e o Senhor é comigo amanhã. Porque a grande dificuldade dos que tropeçam e dos que permanecem em pé não é a luta, porque a luta alcança todos nós. Se nós perguntássemos aqui, e se nós fizéssemos um senso comum de sentar e de discutir o resto da noite, cada um teria muitas vitórias, mas muitas lutas para contar. Então a diferença não é a luta, não é porque fulano não tem luta, não é porque Beltrano não tem desafio, não é porque Cicrano não tem adversidade. Todos nós, no caminho do Senhor, passamos por adversidades, problemas e muitas dificuldades. Pois é na escola do deserto que Deus tem preparado homens e mulheres para ser como luzeiros na terra, resplandecendo a glória do Senhor. Então deixa eu alegrar o teu coração com uma palavra de Deus. Se você está no deserto, aproveite para cantar no deserto, porque um louvor cantado no deserto, ele tem um gostinho de vitória. O louvor cantado no deserto, ele leva você e eu a não nos desesperar, mas continuar glorificando o nome do Senhor. Já dizia o grande poeta que partiu, quem passa pela prova dando glória a Deus, ele certamente terminará louvando mais forte ainda. Então, se eu fosse você, se você estiver provado assim como eu não economizava glória, porque quanto mais glória, mais certeza de vitória nós vamos tendo. Neemias estava no ambiente de prova, no ambiente de adversidade. Jerusalém estava destruída e ele tinha um grande desafio de reconstruir os muros da cidade. E como fazer isso, pastor? Diga assim, não dava para fazer de qualquer jeito. Meus irmãos, o problema é que diante da adversidade, muitos fazem tempestade num copo com água. Não sei se você já passou por essa fase, ou se você já encontrou um irmão assim. De pensar que só ele está passando prova. De pensar que só ele está passando adversidade. De pensar que só ele está passando problema. Mas se você já encontrou alguém assim, não economize, conte as suas provas para ele, porque quem sabe a tua prova vai edificar a fé dele.
Porque a partir do momento que nós começamos a ter uma visão mesquinha e pessoal e achamos que só nós passamos dificuldades e que todo mundo está passando pela bênção, está usufruindo coisas boas, a gente tem um grande risco de nadar e morrer no seco. Pastor, que história é essa? Porque a partir do momento que nós começamos a olhar para a nossa vida e nos vitimizar, nos colocando como as pessoas mais desprezadas do mundo, nos colocando como as pessoas mais rejeitadas do mundo, nos colocando como as pessoas mais abandonadas do mundo, nos colocando como as pessoas mais distantes de tudo e de todos, nós acabamos por nos isolar. E quando nós nos isolamos, a nossa tempestade no copo com água, ela só tende a crescer. Quando nós participamos das provas com os irmãos e mantemos a comunhão uns com os outros, nós estamos abrindo uma grande oportunidade de Deus usar alguém para nos ensinar no meio da sua prova. Tem pessoas que não precisam falar nada, mas só o comportamento delas diante da prova já fazem eu e você calarmos a boca e não querermos murmurar. Porque quando nós olhamos para essa pessoa, nós pensamos, rapaz, eu aqui querendo reclamar por causa dessa provinha, fulano de tal está desenganado pelos médicos e ele está adorando ao Senhor com felicidade, com alegria. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo edificando a tua fé e a minha fé. Então Neemias tinha um grande desafio. E para vencer esse grande desafio, ele se adequa muito bem como um exemplo de um líder que soube navegar diante das suas dificuldades. Eu acho interessante que a característica desenvolvida por Neemias é uma característica de planejamento. A lei da navegação revela para nós que não existe problema grande demais que com bom planejamento e uma boa dependência de Deus, Deus não intervenha na situação. O problema é que às vezes a gente desorganiza tudo, bagunça tudo, faz uma salada mista e quer que Deus coloque as coisas no lugar que nós mesmos bagunçamos. Pastor, não estou entendendo. Minha irmã, se você está sendo provado, ou se você está passando uma fase difícil na tua vida, isso não te dá o direito de bagunçar mais as coisas. Fica tranquila, fica em paz. Se você não consegue resolver ainda, entra no ambiente da dependência, porque tem coisas que Deus resolve já, mas tem coisas que Deus resolve demorar um pouquinho mais. Sabe para quê? Para te ensinar, para me ensinar. Dependemos de Deus. Porque quem deve dirigir a tua vida não é somente o seu intelecto, as suas emoções e as suas decisões, mas acima de tudo, Deus deve te guiar para o caminho que Ele já tem proposto para ti. Diga assim, quanto mais eu resistir, mais difícil vai ficar. Neemias, quando escuta a notícia de que tudo está destruído, de que tudo está se acabando, ele não resiste. Ele vai para os pés do Senhor. E nos pés do Senhor ele encontra uma jornada que ele precisava cumprir. Sabe por que às vezes nós não vamos para os pés do Senhor? Porque nós não queremos ouvir o que ele tem para dizer. A gente quer falar o que quer para ele. E você deve falar tudo para ele. Mas você também precisa ouvir o que ele tem para falar. Se você ler a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber
que Deus tem um jeitinho especial de dizer não para muitas situações. Deus tem um jeitinho especial para dizer um não com N maiúsculo, mas também com N minúsculo. Deus tem um jeitinho especial para dizer não repetidas vezes. Deus tem um jeitinho especial de pegar alguém que é útil, que é usado, que é cheio do Espírito Santo, que é cheio da graça de Deus, e dizer não para ele 3 vezes, e quando ele insistir pela 3ª vez, como no caso do apóstolo Paulo, ele responder de forma categórica: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus está dizendo: Paulo, não quero ouvir mais o meu não, obedeça a jornada e vá para onde eu te mandar, porque eu estou contigo mesmo nessa prova. Então está provado, isso não te dá o direito de parar. Está passando uma jornada difícil, isso não dá direito de pular do barco. Está passando uma jornada de adversidade, está isolado. Saiba que muitas vezes Deus nos isola, porque só assim nós vamos ouvir a voz dele. Pastor, o que é isso? Não sei se você já passou por isso, mas tem provas que Deus nos leva a um lugar sozinho e secreto, aonde todos os amigos se afastam. A gente é expert de transferir a culpa para os outros, mas a gente não sabe quem está movimentando o cenário completo. Deus muitas vezes afasta todo mundo para que ele possa ter um particular comigo e com você. Sabe por quê? Porque ele quer nos ensinar a ter uma boa navegação para um destino glorioso, para a glória do nome dele. Neemias, ele não consegue montar uma grande equipe lá onde ele estava morando, mas ele consegue partir dali com uma direção de Deus, e a gente consegue perceber que ele vai vencendo os desafios que lhe aparecem, porque o Senhor estava com ele. Então eu queria aprender com você sobre Neemias, um líder que navega e sabe antecipar e planejar a sua chamada, a sua vocação, para que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Neemias é um líder que antecipa os seus desafios e planeja uma estratégia sólida para chegar ao seu objetivo. E isso parece para algumas pessoas insignificante, mas vamos contextualizar. Vamos contextualizar. Quem aqui já foi no Shopping Jurema? Ixi, Jesus, vocês estão precisando visitar o shopping de vocês, viu? É pertinho, não é? Pertinho. A irmã Terezinha vai de pés, porque ela é, né, irmã Terezinha? Caminha bem, muito saudável. Mas até para ir no Shopping Jurema, você precisa de um plano. Você vai no Shopping Jurema, digamos que a irmã Terezinha vai com os 10 netos dela no Shopping Jurema. Eita glória. Vai com os 10 netinhos dela. Existe uma diferença entre ela ir no Shopping Jurema sozinha, porque ela pega o tênisinho dela, calça, ó, de repente ela está lá na Americana comprando os produtos de limpeza, traz uns biscoitos por menino, chocolate, volta para casa tranquilamente. Mas imagine ela tendo que levar todos os netos. Não é 10 não, é 10 não, né, irmã Terezinha? É só 6, chegou perto, mais da metade. Imagine ela tendo que levar os 6 netinhos para o Shopping Jurema. Ela não vai pensar de forma individual. Ela já vai ter o desafio de saber como as crianças chegarão lá, bem, seguros e tranquilos. Para ela chegar aqui,
É só uma reta, irmãos. Mas para ela chegar no Shopping Jurema, ela tem que projetar uma estratégia. Eu vou de Uber, eu vou obrigar o meu filho a deixar todo mundo. Ele vai dar 1, 2 viagens. Nós vamos pegar o ônibus na ida e depois pega o Uber na volta, porque a gente vem com peso. Imagina todas as anuâncias dentro apenas de um destino curto, que é o Shopping Jurema. Entendeu? Imagine para ir para o céu. Agora coloque todas essas complicações para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Agora coloque todas essas complicações para você viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Imagine agora colocar todas essas complicações para você cumprir o propósito do Senhor. Ei, se para ir no Shopping Jurema, que se eu não me engano não é 2 quilômetros para chegar lá, se para você ir lá, você tem que planejar. Imagine para você viver a sua vida inteira. Imagine para você viver o plano de Deus aqui na terra. Imagine para você caminhar até as mansões celestiais, para caminhar a nossa vida e para desenvolver uma vida vitoriosa, tem que ter planejamento. Esse negócio de deixar a vida me levar não funciona, irmão. Jesus não quer que você seja assim. Jesus não nos ensina assim. A Bíblia não nos ensina assim. E aí eu te pergunto, como está a sua estratégia para viver o que Deus quer que você viva? Como estão os projetos das estratégias e das melhores decisões para você ser o que Deus quer que você seja? Neemias é um exemplo que, a partir do capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 9, ele é um exemplo de alguém que se aproxima de pessoas essenciais. Podemos dizer assim, Neemias se aproxima de pessoas chaves. Neemias foi incomodado por Deus, e a gente falou sobre o incômodo quarta passada, para ir até a cidade e levantar a cidade das ruínas. Mas ele não podia simplesmente acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, colocar a mochilinha nas costas, Ingrid, e resolver ir para Jerusalém. Ele ia chegar lá com o quê? Como ele ia levantar os muros? Como ele ia construir a cidade? Como ele ia reformar as coisas? E o que é que Neemias faz, pastor? A Bíblia diz que ele se apresenta ao rei. E Artaxerxes é a pessoa-chave na vida de Neemias para aquele propósito. Ele se apresenta ao rei e a Bíblia Sagrada diz que ele conversa com o rei depois de o rei perceber a sua situação. Em qualquer empreendimento, meu amado e minha amada irmã, você precisa de uma pessoa-chave. Você precisa de influência. Você pode até fazê-lo sustentar-se ou cair. Dependendo de quem você se aproxima, você pode se decepcionar ou naufragar, ou você pode ser bem-sucedido. Tem um ditado que todo mundo aqui conhece. Me diz com quem tu anda. Me diz com quem tu anda. É um ditado comum, que você já deve ter ouvido da sua mamãe, do seu papai. Esse ditado está dizendo, a pessoa que você escolher para estar perto de você, pode ser a pessoa que lhe levará para o buraco. A pessoa que você escolher estar perto de você, pode ser a pessoa que impulsionará a sua vida para crescer, para melhorar e para ser bem-sucedido. Você já parou para imaginar que existem pessoas que tinham tudo para dar certo e só deram errado? Tinha pessoas que estavam caminhando para um sucesso contínuo, mas de repente ele fez uma amizade que só lhe desencaminhou para um caminho mau.
Quantos filhos de crentes não se desviaram por causa de uma amizade que lhe influenciou para o caminho errado? A lei da navegação nos apresenta Neemias como alguém sábio que escolheu as pessoas certas para lhe ajudar naquele empreendimento. Quem você está escolhendo para caminhar com você? Não, pastor, eu gosto de estar perto de uma fofoqueira, porque a fofoqueira me atualiza de todos os problemas. Mas ao mesmo tempo que a fofoqueira te atualiza de todos os problemas, ela te coloca nos problemas também. Pastor, eu gosto de estar perto de alguém que só gosta de dinheiro, porque eu pego e eu também fico querendo ganhar mais dinheiro, mas cuidado, porque tem gente que ama tanto o dinheiro, que o dinheiro toma conta de todo o seu coração, a ponto de ele fazer tudo por causa do dinheiro, até o mal para terceiros. Pastor, eu gosto de estar perto daquelas pessoas que são experientes, que têm um ensinamento, uma pessoa de oração, uma pessoa que conhece a Bíblia, uma pessoa que tem sabedoria. Quem nós estamos trazendo para perto? Você sabia que tem pessoas, aqui não, irmãos, só em outros lugares, tá? Viu, irmã Marta? Só em outros setores. O setor 2 só tem gente especialista. Especial demais. Mas em outros lugares tem pessoas que ficam com raiva porque você é seletivo em escolher as pessoas para você conviver de forma mais íntima. Tem pessoas que levam um nome até de chato, porque não quer se misturar com todo mundo. Meus irmãos, aqui eu não estou dizendo que você deve fazer acepção de pessoa. Você deve falar com todo mundo, você deve ajudar quem você conseguir ajudar, você deve estender a mão para quem você conseguir estender a mão, mas há uma diferença entre ajudar, em orar por todo mundo, em abençoar quem você puder abençoar. Há uma diferença de você levar para sua casa, colocar na sua cozinha, botar para comer com você de manhã, de tarde e de noite. Há uma diferença. Quem você está abrindo a porta, para quem você está abrindo a porta da sua casa, a porta da sua intimidade, a porta da sua vocação. Ei, tem chamada de Deus que nem todo mundo vai compreender, tem vocação de Deus que nem todo mundo vai aprovar, tem momentos na vida do crente que ele precisa estar na direção de Deus ao ponto de que às vezes alguém se desagrade com ele. É bom agradar todo mundo, irmãos, mas é perigoso. Porque quem agrada todo mundo está correndo um grande risco de desagradar quem lhe chamou para servi-lo. Me perdoe, eu lhe amo em Cristo Jesus. Amo, se eu pudesse, eu dava um abraço em todos vocês todo dia. Mas eu tenho um compromisso com Jesus. E se esse meu compromisso com Jesus te fizer desagradar, me perdoe, mas eu vou ficar com Ele. Eu vou ficar nos pés dEle. Eu vou ficar do lado dEle. Pedro disse, Senhor, o povo está achando a palavra dura. Senhor, o povo está achando que está pesado demais. Estão indo embora. Pedro, vai também. Era como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, a porta da casa é serventia da rua. Vai também, Pedro. Vai também, Pedro. Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tem palavra de vida eterna. Eu não sei para onde você vai, mas eu vou para os pés de Jesus. Porque só Ele tem sustento para minha alma. Só Ele tem amparo para minha vida. Só Ele tem esperança para o meu coração, irmão. Neemias viveu isso. Ele saiu para a jornada, mas ele saiu de forma estratégica. Como assim, pastor? Ele conversa com o rei e ele faz alguns pedidos ao rei.
E aí, abra sua Bíblia, por favor, fique com a Bíblia aberta. Ele começa a pedir ao rei que esteja lhe abençoando, que esteja com ele naquelas adversidades. Mas ele diz para o rei que precisa que o rei lhe ajude naquele desafio. Ele pede ao rei que lhe ajude na reconstrução. A partir do versículo 5, você percebe Neemias conversando com o rei, e a conversa dele com o rei é uma conversa para buscar um apoio. Posso te dar um conselho que vai servir para mim e para você? Quem não consegue te dar apoio para continuar servindo a Deus, quem não consegue te dar apoio para continuar cumprindo o propósito de Deus, quem não consegue te dar apoio para viver o que Deus tem para você viver, saia de perto dele, por favor. Saia de perto, se afasta um pouquinho, vá mais para perto de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus quer te ver sendo mais do que feliz. Jesus quer te ver sendo mais do que vitorioso. A partir do versículo 11 até o verso de número 15, Neemias já passa por outra situação. Neemias olha e tudo que ele vai precisar, do verso de número 1 ao verso de número 10, ele vê tudo que ele vai precisar. Ele sai de lá com um carregamento de madeira, ele sai de lá com autorização do rei, ele sai de lá com material suficiente para construir. Sabe por quê? Porque ele teve estratégia. Ele teve estratégia. Quando chega no versículo 11, ele tem um novo posicionamento. A estratégia dele aqui agora é trabalhar no silêncio. Ele chega em Jerusalém e não fala nada com ninguém. Ele trabalha no silêncio, ele faz tudo isso no silêncio. Sabe por quê? Porque no silêncio ele não teria interferência de terceiros. No silêncio, ele não teria ninguém para lhe trazer conselhos inapropriados. Enquanto ele está em silêncio, sabendo o que Deus tem para ele, ele consegue ter uma visão perceptível da situação real. Meus irmãos, não abra seu coração para todo mundo. Não exponha as suas adversidades ou os seus desafios para todo mundo. Tem gente que é melhor você ficar em silêncio, porque em silêncio você está oportunizando o céu de trabalhar ao teu favor. Em silêncio você está dizendo: Senhor, Tu és a melhor resposta, Tu és o fundamento real, Tu és o justo juiz, Senhor. Isso é interessante, irmãos, porque saber se comportar diante das lutas e das adversidades vai nos mostrar como nós chegaremos diante dos problemas e como nós sairemos dele. Eu acho interessante o conselho de Jetro para Moisés, no capítulo de número 18 de Êxodo, quando Moisés está sobrecarregado com a liderança, ele estava liderando sozinho. Jetro o orienta a repartir com o povo, com aqueles que são preparados, cheios de Deus, as suas responsabilidades. Quando ele faz isso, ele consegue atender melhor as demandas. O planejamento trouxe para Moisés e para o povo ordem, eficácia e sustentabilidade à sua liderança. Quando nós planejamos, a nossa vida fica mais organizada. Quando nós planejamos, a nossa vida tem uma eficácia maior. Porque você consegue traçar um plano de ir e voltar do Shopping Jurema. Quando você planeja, você tem uma estabilidade melhor. Imagine a irmã Marta, que é uma das maiores fabricantes, lembrei do Frão Martins, uma das maiores fabricantes norte e nordeste de peças para
crianças, rapazes, né? Shortinhos especiais. Imagine ela querer vender 1000 peças e querer costurar numa noite só essas peças. A irmã Marta, tão trabalhadora, ela sabe muito bem que precisa de muitas noites acordadas para fechar essas 1000 peças. Todas as nossas irmãs que são costureiras aqui na igreja, e olha que aqui tem muita gente profissional nessa área, sabe que não dá para fazer uma peça dessa da noite para o dia. Não dá para fazer uma quantidade dessa da noite para o dia. Mas imagine comigo, a irmã Marta, ela quer ter o cliente de 1000 peças. Mas ela não quer parar para cortar, para costurar, para organizar as 1000 peças para entregar. Quando chega na hora, ela não tem, perde o cliente e vai botar a culpa em Deus. Deus não está me abençoando e Deus está olhando, minha filha, tu se organiza, minha filha. Vai costurar em vez de assistir televisão. A bichinha não tem nem tempo para assistir TV. Vai costurar em vez de estar conversando. Vai trabalhar, se organiza. Às vezes as bênçãos não conseguem nos alcançar, não é porque nós estamos sendo castigados por Deus, mas muitas vezes eu não me sinto preparado para algumas bênçãos que Deus tem para me entregar. Talvez você ainda não está preparado para tamanhas bênçãos que Deus precisa e deseja te entregar. E como eu vou me preparar, pastor? Se organize. Ore mais. Fale menos. Jejue mais. Cante mais. Murmure menos ou não murmure de jeito nenhum. Faça a sua parte. Um grande exemplo de organização, e eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 3. Vamos ver aqui esse exemplo do verso de número 1 ao verso de número 6. Josué era um grande exemplo. Olha como Josué, ele tem uma organização. Josué tem uma organização, e essa organização era para passar o Jordão. Para passar o Jordão. Eles precisavam atravessar de um lado para o outro. Vamos ler? Aqui em cima, 1, 2, 3. Levantou-se, pois, Josué para o lado e partiram no sentido. E vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram alianças de passagem. Josué levanta de madrugada, parece que tem um mistério de madrugada, né? Neemias vai de madrugada, Josué se levanta de madrugada e faz com que todo o povo pare ali. Antes dele mandar todo mundo correr para o Jordão, ele diz, vamos parar aqui. Irmãos, era muita gente. Se Josué tivesse liberado para todo mundo passar o Jordão, muito possivelmente, muita gente ia morrer pisoteada e afogada. Muito possivelmente o milagre não ia acontecer. Porque Jesus trabalha de forma organizada. Às vezes o maior trabalho não é a bênção chegar na minha mão. O maior trabalho é eu me organizar para receber a bênção. Vou repetir. O Senhor Jesus não tem problema nenhum em produzir uma bênção para você e para mim. Imagine o dono dos céus e da terra. Ele não tem problema nenhum em preparar uma vitória para você. O problema é eu estar pronto para ter essa vitória. O problema é se eu estou preparado para receber essa bênção. Josué olha para eles e diz, espera aí, gente. E aí Josué vai tomar algumas atitudes. Olha o versículo 3, vamos lá? Versículo de número 3. 1, 2, 3. Nominaram ao povo, dizendo, quando vimos a nosso filho, e que os sacerdotes devemos apregar, assim nós devemos usar a vida. Josué estava dizendo, vocês vão esperar a hora certa de começar a partir. E qual é essa hora certa? Quando os sacerdotes partiram. No versículo 4, ele vai dizer,
além de esperar a hora certa, vocês precisam manter a distância certa. Ele diz para o povo, manda avisar que tem que estar 2.000 côvados de distância dos sacerdotes. Na nossa medição, cada côvado é como o seu antebraço, 0,5 metro, ou 45 a 50 centímetros. Josué está dizendo, vai ficar 1 quilômetro de distância. Pastor Josué estava fazendo separação entre os sacerdotes e o povo. Os sacerdotes era mais importante, porque tem crente assim, irmão. O crente às vezes não entende o trabalhar de Deus e ele fica dizendo, por que fulano é mais merecido do que eu? Por que fulano senta na frente e eu não sento? Por que fulano tem esse acesso e eu não tenho? Por que fulano pode fazer isso e eu não posso? Olha para o teu irmão aí, para não ficar só com raiva de mim, ficar de você também. Olha para ele, mas diga com fé. Diga, não se preocupe aonde Deus tem me colocado e o que Deus tem feito na minha vida. Se você tem problema com isso, vá falar com Ele. Porque quem te colocou onde você está foi Deus. Quem abriu essa porta para você foi Deus. Quem te deu esse talento foi Deus. Quem te deu essa graça foi o Senhor. Quem te deu essa sabedoria foi Ele. Às vezes o inimigo usa essa estratégia para nos abater, irmãos. Dizer, meu Deus, o irmão está incomodado de onde Deus me colocou. Meu irmão, não fique abatido porque Deus está lhe exaltando. Não fique triste porque Deus está lhe dando vitória. Se alegre com o que Deus tem lhe dado. Viva o que Deus tem lhe proporcionado a viver. 2.000 côvados de distância. No versículo de número 4 ainda, ele fala por que precisava dessa distância. Ele diz que essa distância era para poder esclarecer a visão do povo, para que o povo tivesse uma visão do destino correta. Tem gente que Deus está levantando para estar sobre nós com o objetivo de nos dar uma visão correta do destino que Deus tem para nós. Aqui eu aprendo que nenhum bom líder chegará a ser um grande líder se ele não estiver debaixo ou submisso de quem Deus colocou acima dele. Não dá para você querer ser um líder se você não reconhece a liderança que Deus colocou sobre você. Você nunca será bem-sucedido, nem na sua vida pessoal, nem na sua vida familiar, nem na sua vida como empregado ou empresário, nem na sua vida como cristão, se você não reconhecer quem Deus colocou acima de você. Porque tem gente que tem aversão à liderança. Ele vê a liderança como um monstro. Ele vê a liderança como alguém que quer humilhar ele. Ele vê a liderança como alguém que quer escravizar. Meu querido, Deus levanta líderes para pagar o preço por tua vida e por minha vida. Deus levanta líder para me ensinar o caminho a seguir, para que eu possa chegar lá em segurança. A ideia aqui dos sacerdotes ir na frente não era para que eles ficassem reverenciando os sacerdotes, mas era para que eles chegassem em segurança do outro lado. O outro conselho que Josué dá para eles, só para atravessar o Jordão. No versículo de número 5, ele diz assim: vocês precisam se santificar. Amanhã Deus nos dará vitória. E o conselho que vocês precisam receber é: santificai a vossa vida. No versículo de número 6, só para atravessar o Jordão, Deus ordena Josué dizer para o povo: diga ao povo que espera os sacerdotes, mas os sacerdotes também precisavam esperar a ordem de Deus.
Os sacerdotes sentaram assim como o povo sentou. E no momento certo, Josué disse: levantai-vos a arca do concerto e passai adiante do povo. Eles se levantaram e foram. Sabe por quê? Porque a hora chegou. Salomão, no capítulo 5 de 1 Reis, desejou construir o templo. Ele desejou construir o templo, mas ele não viveu só do desejo. Ele trabalhou para isso acontecer. Ele fez alianças com construtores, com aqueles que iriam distribuir material para ele. Porque às vezes a gente pensa que sucesso é quando eu chego sozinho. Tem um louvorzinho na escola, não sei se vocês lembram, que dizia assim, ó: eu preciso de você, você. Nós precisamos de Cristo até o fim. Você é antigo, viu? Você. Eu cantava quando eu fazia lá os primeiros passos do ensino. Mas é um louvor que a gente aprendia na escola, que é uma realidade muito grande. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a um grande empreendimento sozinho. Ah, mas o dono da obra sou eu e eu tenho dinheiro e pago a construção e todo mundo vai fazer. E se não tiver pedreiro? E se não tiver servente? E se não tiver entregador do cimento? E se ninguém quiser colocar areia? E se ninguém quiser te vender o ferro? O teu dinheiro não vai valer nada. Se você estiver no deserto, não tiver uma banquinha para lhe vender uma garrafinha de água, você pode ter malas e malas de dinheiro, o teu dinheiro é apenas papel. O que eu quero te dizer com isso é que se nós estamos vivendo a nossa vida, devemos viver com consciência. Eu preciso de você e você de mim. Você precisa do seu familiar, o seu familiar precisa de você, você precisa do seu colega no trabalho, o colega no trabalho precisa de você, eu preciso do meu irmão que está lado a lado comigo na obra, o meu irmão precisa de mim. Mas tem gente que venha a nós o teu reino e nada mais para ninguém. Tem gente que quer tudo para ele, quer toda a atenção para ele, quer todos os privilégios para ele, quer todas as situações para ele. Todo mundo tem que pagar o preço por ele, mas ele não paga o preço por ninguém. Me perdoe, mas deixa eu lhe dizer. Escuta, quem mais procura direitos é o que menos valoriza os deveres. Parece ser duro, né? Quem mais avoga os seus direitos é os que mais esquecem dos seus deveres. Porque enquanto nós estamos cumprindo nossos deveres, nós não temos tempo para brigar pelos nossos direitos. Os nossos direitos vão sendo colocados diante de nós por Deus. E se há injustiça, porque o mundo é injusto, a vida nem sempre é justa, nós devemos crer que o nosso Deus cuida de nós em todos os momentos. Se o homem que nós estamos cumprindo nossos deveres, ele foi injusto, saiba que o teu Deus, ele é poderoso e ele é justo. Para terminarmos, Jesus no capítulo 14 de Lucas, coloca aí. No capítulo 14 de Lucas, verso 28. Capítulo 14 de Lucas, verso 28. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus está falando de quê, irmãos? Planejamento, organização, projeto. No versículo posterior ele diz, porque se você não fizer isso,
você pode não conseguir acabar a obra. Sabe o que é que vai acontecer? As pessoas vão passar no seu empreendimento, vão balançar a cabeça e dizer, ó, começou a construir, nem terminou. Foi afoito, quis construir logo 3 andares, não terminou nem o primeiro, está morando de aluguel e a casa ainda não foi nem entregue. Se tivesse feito logo o primeiro andar, já estava morando e estava juntando dinheiro para construir o resto. O que nós precisamos aprender, meus irmãos, é que o Senhor tem sabedoria para nós vivermos a nossa vida. Eu sei que o entusiasmo, a emoção, a vontade de crescer, a vontade de vencer, a vontade de conquistar, às vezes ela é exagerada sobre nós. Eu não estou mandando você parar de sonhar. Sonhe. Mas sonhe com objetivo e com projeto e com discernimento. Não sonhe como alguém que não vive com os pés no chão. Porque em uma hora ou outra da vida, o próprio chão falta sobre nós, debaixo de nós. Quem aqui nunca passou por uma situação que olhou e disse, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Às vezes parece que o chão acabou. Mas se nós estamos caminhando com Jesus, e se ali foi uma situação inesperada, pode ter certeza que quem começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para completar. Porque às vezes a gente projeta tudo. Vou dar um exemplo. Quem aqui já comprou fiado? Dá glória a Deus. Digamos que o Márcio, o presbítero Márcio, vai na Fiat amanhã. Recebe, Márcio? Eita, glória. O Márcio vai na Fiat amanhã. Aí o Márcio diz, rapaz, eu estou com aquele meu terno vinho, eu quero comprar um carro 0 quilômetro. Mas imagine que o Márcio chega com a sua bicicletinha lá. Aí ele entra na loja lá, já tocando a sua buzininha da bicicleta, né? Trim, 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 trim. Aí o vendedor vai lhe atender, ele diz, rapaz, eu quero um carro novo e eu quero o top de linha da loja de vocês. O homem tem fé, não tem? Mas quando chegar lá, o homem vai perguntar, contra-cheque, quanto o senhor ganha? Aí digamos que ele não, né? Ele não é assim. Mas digamos que a pessoa que foi lá, levou um contra-cheque com valor de 5 vezes a realidade dele. Ele ganha, o Márcio só ganha 10 mil. Mas imagine uma pessoa levando 50 mil contra-cheque. Aí o vendedor diz, pronto, esse aqui tem condição na hora de pagar. Aí o Márcio passa por outro crivo de informação. Qual a sua entrada, meu patrão? Ele já sobe o nível, né? Qual a sua entrada, doutor? Aí o Márcio, rapaz, eu tenho essa bicicletinha para dar de entrada. Bicicleta e o Blaze. Eu tenho uma bicicleta e o meu Blaze importado, que chegou da Europa no final de semana passado. Tem condição, irmãos, dele sair de lá com o carro? Só se for um milagre muito grande de Jesus. Mas Jesus não dá milagre para matar ninguém. Ele sai com o carro de lá, de repente começa a criar uma bola de neve de dívidas, porque não consegue pagar a parcela. E depois está colocando culpa em Deus, que lhe presenteou e lhe abençoou com o carro. Meus irmãos, eu desejo que você compre um carro, e eu desejo que você compre dos melhores, porque eu também sonho com isso. Eu desejo que você tenha a melhor casa do seu bairro. Eu desejo que você tenha o melhor empreendimento na sua comunidade. Eu desejo que você seja o mais próspero da sua rua. Mas eu quero que você entenda que nem sempre a maior prosperidade vai ser perceptível aos olhos humanos. Parou para pensar que Neemias chegou, saiu de copeiro, levou o material, e ele não foi um homem rico e extraordinário, e Deus lhe usou para construir uma grande obra que ficou marcada por gerações. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com rico, Deus trabalha com crente. Deus não trabalha com poderoso, Deus trabalha com submisso. Deus não trabalha com todo
o dono da sabedoria, mas Deus trabalha com o humilde que depende dele para tudo. Por isso que eu quero te dizer, Deus quer trabalhar em você e em mim. Deus quer trabalhar na tua vida e na minha. E quantos querem ter o trabalhar do Senhor, fica de pé dando glória a Jesus. Que você possa receber essa palavra e você possa crer que o Deus que você serve é um Deus de surpresa. Planejamento também, irmãos, não pode lhe engessar. O seu planejamento tem que ser regado com fé e que confiança em Deus. Porque às vezes Deus frustra o teu planejamento para fazer coisas maiores para você. Eu ganhei um carro. Eu não, a irmã Luciana, né? Ela é mais abençoada do que eu. Porque Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso na tua vida. Deus pode fazer na minha. Deus pode fazer em qualquer vida. Só assim Ele queira fazer. Você possa crer que ainda não é o fim. Continue lutando. Pastor, mas está tão difícil. Continue perseverando. Pastor, mas as coisas estão apertadas demais. Continue mesmo no aperto. Não desista. Não pule da embarcação. Lembre-se, Jesus está no barco com você. Jesus está contigo nessa situação. Que o Senhor possa te abençoar. Deus possa prosperar a tua vida. Sexta-feira teremos